Então, vamos colocar o branco nas rosas. Não precisa muito. Pincel em pé, tinta só de um lado. Você dá um jeitinho. Vai fazendo que pareça com a pétala. Certo? Cada uma delas. Não precisa ficar bem marcado. Como eu falei, às vezes a gente não pinta porque nós mesmos colocamos dificuldade. Achamos que tudo é muito difícil, que a gente não consegue. Mas a gente consegue sim. Você consegue. Basta você insistir, perseverar. E aí faz uma pétalazinha aqui, ó. Sempre tirando o excesso do pincel, tá? Tira no paninho. Olha só. Ela já vai ficando com um jeitinho. Contorna. Se você sentir que tem muita tinta, tira o excesso. Contorna. Só de um lado a tinta. E arrasta um pouquinho. Aqui você não precisa colocar muita força. O meio. Olha só como elas ficam bem delicadas. E agora nós vamos terminar as folhas. Gente, eu gosto sempre de deixar secar um pouquinho, até porque o clima hoje está um pouco frio, está úmido. Então fica bom pra gente dar o acabamento com ele um pouquinho só mais seco. Só acabamento final, porque para puxar é bom com a tinta ainda mole mesmo. Esse também é da Condor, a referência 422000. Olha só. E a gente vai puxar do meio, puxa um tracinho em cada uma das folhinhas. Pouca tinta no pincel. Procura colocar seu traço firme. Pouca tinta. Esse é o verde oliva também, tá? É o mesmo verde que a gente fez o contorno. Mas você poderia também usar o sépia, se você quisesse. Certo? Aqui vou puxar apenas uns tracinhos. Também não precisa, não tem uma regra. Você coloca sua tinta e usa a sua imaginação. Pouca tinta no pincel. E traços firmes. Não desce muito o teu pincel, porque senão ele vai ficar muito marcado. Então, gente, eu estava deixando o olho secar um pouquinho, porque como eu falei, aqui está úmido o clima. Então, para o preto, a cor não se espalhar. E agora nós vamos preencher com o preto. Esse pincel é número 2. 456 também a referência. Preenche um pouquinho do preto. Sempre lavando o seu pincel. Vamos colocar um pouquinho de rosa bebê nesse nariz. Quero o narizinho dela rosinha. E o rosa chá também, da Acrylex. Você faz uma pequena sombra aqui embaixo.
Como eu falei, não precisa muito. Essas coisas assim mais suaves, quanto menos tinta você colocar, melhor. E a boca, vamos fazer essa língua de vermelho. Pode ser o vermelho tomate. Se você quiser pegar um pincel menor, o número 2, ele é muito bom para essas coisinhas menores. Certo? Com um pouquinho de rosa chá ou rosa bebê, nós vamos fazer umas bochechinhas nela aqui. Você coloca a tinta no pincel, limpa, tira todo o excesso e aí vai fazendo umas bochechinhas. Um pouquinho de rosa. E aí, meninas, vocês estão observando a diferença? Quando coloca um pouquinho de rosa. E agora com a tinta preta, ela é um pouco diluída, nós vamos fazer o contorno do olho. Contorna com o pincel da Condor 422. Zero, zero, zero. Tem pessoas que gostam de deixar o rosto por último, mas não tenho esse problema. Você pode colocar, ó, e vai arrastando, certo? Me perguntaram como é que faz para não ficar tão tremido. Então, eu costumo colocar as minhas mãos, colocar a minha mão no tecido mesmo, para ele dar uma base. Afastei um pouco o vídeo, pra gente ver aqui melhor. Quando você for fazer o olho, você pode colocar a base da sua mão aqui, em cima do tecido. Então, por isso que eu gosto também de fazer esses acabamentos detalhados, ou quando ele está seco, ou antes de pintar o restinho, para você não manchar, certo? Então, já fizemos aqui o olho. E agora vamos fazer o detalhezinho da boca. Preenchi aqui de vermelho. E agora eu vou fazer o contorno com o preto. Com o mesmo pincel. O 000. Um leve traçozinho daqui, ali. Aqui só se você quiser. E agora um pinguinho com o pincel mesmo de branco, pra gente dar um brilho nesse olho. Aqui também. Olha só. Já dá a aparência de que ela está rindo, né? Pronto. Agora nós vamos para o sapato, porque ele está por baixo do vestido. Nós vamos preencher o sapato com uma cor e daqui a pouco nós fazemos o vestido. Preenchi os dois sapatinhos com rosa bebê, que ele já fica bem clarinho. E agora eu vou passar
esse vermelho carmim ou rosa carmim, contornando, contorna do mesmo jeito, pincel em pé, e puxa para dentro. Minha tinta já está bem diluída. Mesmo processo, pincel em pé, a tinta só de um lado, ó. Coloca, pincel em pé, contorna, tira o excesso do pincel e puxa. Rosa bebê embaixo e o carmim para contornar. Eu tenho umas florzinhas aqui no meu barrado que ele é quase dessa cor. Então, nós vamos fazer para combinar, certo? Vamos lá. Pincel em pé. Contorna e puxa. Aqui do outro lado também, contorna e puxa. Pronto, esse já é o sapatinho. Agora, nós vamos preencher toda essa parte aqui com um azul hortênsia para fazermos o acabamento. Preenchi já com o azul hortênsia. E agora, vamos colocar um pouquinho de cinza lunar da Acrylex. Pouquinho, só pra gente separar. Essa parte azul já preenchi, para o vídeo não ficar tão longo. E agora, a gente vai colocar tinta de um lado só, tá vendo? Pincel número 2. Olha só, contornou. Pronto. Depois a gente vai subir com o branco. Vamos colocar aqui também o meio do vestido. E aqui na gola. Foi onde eu escolhi para ficar as cores azul. E agora a gente vai subir com branco. Coloca e puxa. Certo? Então, você vai percorrer tudo isso aqui. Deixa eu ver se você consegue pegar bem. Pronto. Contorna e puxa pra cima. Olha só, se você não gostar dele grossinho aqui, então você puxa bem e não deixa nada. Não deixa grossinho a tinta. Deixa ela totalmente misturadinha. Certo? E agora, de lá pra cá. Você pode colocar aí puxando, ou pode ir puxando um pouquinho de cada vez. Eu prefiro ir colocando e ir misturando. Pronto. E agora aqui no cinto, um pouquinho de branco. E eu vou deixar isso aqui por último, certo? Agora, vamos preencher os dois bracinhos com pele.
eu preenchi com aquela misturinha que a gente fez do ocre ouro com branco, certo? Porque eu quero ele mais amareladinho, então mais ocre do que branco, certo? E agora nós vamos contornar com o ocre ouro e um pouquinho de sépia. Vamos fazer as mãozinhas dela. Olha só, já vai dando o formato. Pincel em pé. Puxa pra dentro. Faz o formatozinho da mão dela, ó. Se você sentiu que ficou muito, você tira o excesso enquanto ainda tá molhadinho. E agora nós vamos acrescentar apenas um pouquinho de branco para dar um volume. Um pouquinho de branco aqui também, olha só. Isso. E agora nós vamos preencher todo esse vestidinho com o branco. E por cima do branco, o rosinha bebê. Já preenchi com o rosa bebê. E embaixo também coloquei um pouquinho de branco. E agora vamos dar o acabamento com o carmim. Certo? Olha só que lindo. Está ficando nossa coelha. Contorna e puxa. Contorna com rosinha, com esse carmim e puxa. E assim você vai com toda a tinta. Tira o excesso do pincel no pano. E aí você vai vendo onde precisa puxar. Um pouquinho aqui também. E puxa. Lembra essa parte aqui que eu não coloquei o branco? Nós vamos colocar agora. Um pouquinho só de branco, contorna, olha só. É como se fosse um babadinho aqui na roupa dela. E aí, um pouquinho você faz leves curvas. Pronto. E vamos fazer também umas tulipas no vestidinho dela. Umas florzinhas. Para ele não ficar liso, né? Então, com o cabinho com o pincelzinho pequeno mesmo. Pode ser com o pincel de contorno, o 00. Pequenos tracinhos. E aí você vai criando, se você achar que é pouco, você coloca mais um pouquinho. Se você quiser maior, você vai fazendo. Olha só. A gente também pode acrescentar com o cabinho do pincel mesmo, um miolinho para essa flor. Olha, e ele vai ficando bem delicado. Tá vendo? Então, eu ainda quero mais, então eu vou aqui e ali colocar umas bolinhas. Ah, mas eu não tenho pinta-bolinhas, como é que eu faço? Com o cabinho do pincel mesmo. Você vai
improvisando. Certo? Não precisa ficar bem feitinha. Olha só como está linda. E agora nós vamos fazer alguns acabamentos finais. Já fizemos todo o corpinho dela, o rosto, as orelhas, a boca, vestido. E agora a gente vai puxar um matinho dos lados. Olha só, pincel em pé. A tinta só de um lado também. Pode ser o número 2, também pode ser o zerinho. Pincel de acabamento. E a gente vai puxando. Olha só, vamos fazer uns matinhos. Você não vai e volta com o pincel. Você pega a tinta e apenas sobe, certo? Não precisa ficar certinho, não precisa se preocupar que ele vai ficar bem certinho. Você só precisa começar. Tudo precisa de um começo. Esse foi o nosso verde oliva. A gente puxou esses matinhos. E agora, com o mesmo pincel número 2, nós vamos fazer umas florzinhas, que a gente também pode chamar de miosotes. Faz umas batidinhas. Do outro lado também, tá? Número 2, pincel número 2. A referência pode ser a 456. E as batidinhas. Não precisa ficar certinho, tá? Bem certinho, não se preocupe com isso. Com um restinho de branco no pincel, você dá leves toques, traços retos. Pronto. E o miolo dessa florzinha você pode fazer com amarelo limão da Acrylex, certo? Pode ser o zerinho, pode ser o cabinho do pincel, tá? Dos dois lados. Certo? Aqui também, olha só, no miolo da rosa. E a criatividade é sua. Você pode colocar aqui também, se você quiser. E ela já está linda, está pronta.